Grávida desmaia no supermercado, médico descobre que em sua barriga não há apenas um bebê mas também. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Mãe, tô com muito frio. SHHH. Só mais um pouquinho, Isabela. A gente já tá quase acabando. Clara apertou a mão da filha pequena, uma menininha magricela de uns 5 anos, encolhida dentro de um casaco velho e enorme. Na mão de Clara, havia uma cesta de compras com apenas alguns pacotes de macarrão, leite e algumas frutas murchas. Próximo. A voz do atendente do caixa fez Clara se sobressaltar. Ela empurrou a cesta cambaleando até o balcão, tentando evitar o olhar das pessoas atrás dela. Boa tarde, senhora, disse gentilmente a moça do caixa. Boa tarde, respondeu Clara, com a voz fraca. Ela começou a tirar os itens da cesta, colocando-os na esteira. Clara tremia ao abrir a bolsa de pano e tirar um punhado de moedas de prata antigas. Começou a contar. 1, e 2, e 2,50, e 3, e 4. Atrás, a voz impaciente de uma mulher. Demora demais. Só tem umas coisinhas aí e tá levando uma eternidade. Um homem murmurou. Só pedinte mesmo pra atrasar desse jeito. Clara abaixou a cabeça. Colocou a última moeda no balcão. Eu acho que deu. Não deu, disse friamente a atendente, faltam 70 centavos. Por favor, e tira umas laranjas. A moça retirou 2 laranjas da balança. Agora sim, deu. Clara assentiu com a cabeça, prestes a pegar as sacolas, quando de repente, tudo escureceu. Mãe? O som de vidro quebrando ecoou quando ela caiu em cima de uma prateleira próxima. Frascos de vidro estouraram. As pessoas ao redor gritaram. Cuidado! Alguém desmaiou. Alguém liga para a emergência. Uma mulher jovem, de cabelo castanho, com um bebê nos braços, correu até lá. Meu Deus! Afastem-se! Ela tá sangrando pelo nariz. Mamãe, e a menininha gritava desesperada. Calma, meu amor. A mulher puxou a menina gentilmente, eu sou a Inês. Vou cuidar da sua mãe, tudo bem? Inês colocou seu bebê no carrinho e se abaixou para tirar Clara dos cacos de vidro. Ela tá grávida. Ela tá grávida. Um funcionário do mercado correu. Alguém já ligou pro 192? Já sim, um homem ergueu o celular. Ei, afastem-se. Não fiquem olhando, gritou Inês. Ela precisa de ar. Inês, você tá bem? Um rapaz de jaqueta de couro apareceu, visivelmente preocupado. Carlos, pega ela e coloca no carrinho de compras. Não dá para deixar no chão gelado assim. Carlos levantou Clara com cuidado e a deitou no carrinho vazio. Vai com calma. Ela tá esperando um bebê. Ela ainda tá respirando? Tá, mas tá fraca. Inês encostou a mão na testa de Clara e sussurrou, gelada como gelo. A menininha se agarrou à perna da mãe, chorando sem parar. Qual o seu nome, pequena? Inês perguntou, abaixando-se. Isabela. O nome da sua mãe é Clara, né? Isabela assentiu com a cabeça. Você foi muito corajosa. Sua mãe vai ficar bem. Eu prometo. O som da sirene da ambulância se aproximava. Alguém gritou. Chegaram. A ambulância chegou. 2 paramédicos, um homem e uma mulher, entraram apressados com a maca. Paciente feminina, cerca de 28 anos, grávida, inconsciente, Carlos relatou rapidamente. Coração batendo. Fraco, mas sim. Administra soro. Levanta as pernas. Leva pro hospital Santa Clara. E a menina? Perguntou Inês. Você pode ir junto? O paramédico perguntou com um olhar sério. Não sou parente. Então eu vou com ela, disse Carlos rápido, eu conheço ela. Inês assentiu, Carlos vai. Eu levo a filha dela para casa. Se eu não souber o endereço,
vou ficar com ela na minha casa. Inês, você tem certeza? Tenho. Não podemos deixar a menina sozinha no supermercado. O paramédico assentiu. Vamos logo. Não temos tempo. Carlos e Clara foram colocados na ambulância. A porta se fechou. O veículo partiu no meio do vento gelado. Nome da paciente? Clara Martins, disse Carlos. 28 anos. Não sei o tipo sanguíneo. Semanas de gestação? 7º mês. A médica Laura entrou na sala de emergência e se assustou ao ver o estado de Clara. A roupa tá com sangue. Não dá para saber de onde vem. Prepara o ultrassom agora. Ela desmaiou no supermercado, disse Carlos, sem sinais de agressão ou queda forte. Então de onde veio o sangue? Laura franziu a testa. Ela tem um pequeno corte perto do quadril, mas não sei a causa. Clara começou a respirar com dificuldade. Não podemos esperar mais. Comecem o ultrassom. Carlos recuou até a porta, apertando o celular. Enviou uma mensagem para Inês. Chegue ao Hospital Santa Clara. O estado da Clara é grave. Tem batimento fetal. Mas, e o que é isso? Laura parou. A tela mostrava claramente uma forma estranha perto do útero. Um corpo estranho? Perguntou a enfermeira. Impossível. Parece. Laura deu-o na imagem. Um objeto metálico, longo e pontudo, claramente encostado à parede do útero. Metal? Quem colocaria? Clara acordou de repente, com leves convulsões. Não, e não chamem a polícia. Clara. Consegue me ouvir? Tem um objeto metálico no seu abdômen. Você precisa de cirurgia. Não, e não pode, por favor. Clara, é questão de vida ou morte. Se esse objeto se mover, você e seu bebê não vão sobreviver. Não conte a ninguém, e eu imploro. Clara, quem fez isso com você? Clara balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu não posso dizer. Tudo bem. Mas pelo menos deixe a gente salvar você. Laura se virou para a enfermeira. Prepara os papéis. Precisamos de uma junta médica urgente. Chame o clínico geral, obstetra. E mantenha contato com o setor de medicina legal. Esse corpo estranho não é normal. Carlos esperava do lado de fora, e ao ver Laura sair, correu para perguntar. Ela vai ficar bem? Não. Mas vamos fazer o possível. E você, sabe quem pode ter feito isso com a Clara? Carlos cerrou os punhos. Não sei, e mais vou descobrir. Enfermeira Andréa, me traga o resultado do ultrassom. Agora. Sim, doutora Laura. Está imprimindo no sistema. A impressora fazia barulhos pesados, como se sentisse a tensão do ambiente. Laura foi até a porta apressada, virou-se para um médico jovem. Antônio, preciso que você chame o chefe da obstetrícia e o endocrinologista. Tem algo dentro do útero da paciente que eu nunca vi em 12 anos de profissão. Metal? Antônio hesitou. Sim. E não foi acidente. Olhe bem a imagem. Laura ergueu a impressão do ultrassom contra a luz do teto. Formato longo, afiado, encostado na parede do útero, a poucos milímetros. É um milagre ela ainda estar viva. Antônio fez uma careta. Quem faria algo assim? Como esse corpo estranho foi parar lá? Não sei, mas foi intencional. Não pode ter sido acidente. Nesse momento, Carlos se aproximou com um copo de café tremendo nas mãos. Acabei de falar com a Inês. A Isabela tá bem. Ela tá com a menina na sala de espera. Ótimo, disse Laura, ainda com os olhos no ultrassom. Você é o único parente aqui? Não, e só sou um amigo antigo. A Clara não tem família em São Paulo. Ela veio de Campinas faz mais ou menos um ano. Quem poderia machucá-la?
Carlos abaixou a cabeça, falou num tom baixo. Tem uma pessoa. Luiz. Médico. Foi namorado dela. Luiz quem? Laura ergueu os olhos, o olhar afiado. Luiz Ferreira. Trabalha no Hospital São Bernardo. Já foi suspenso por um tempo, ouvi falar que por conduta inadequada com pacientes. Eu conheço esse nome. Laura rangeu os dentes. Ouvi falar dele na época do meu internato. Muito talentoso, mas cheio de denúncias. A Clara o amava. Muito. Mas depois que engravidou, ele mudou. Laura estreitou os olhos. O que você quer dizer? Ele forçou a Clara a abortar. Quando ela recusou e ele sumiu. Uma semana depois, Clara me ligou de madrugada, em pânico. Disse que foi dopada, acordou com muita dor, sangramento sem parar. Ela fugiu. Ela não chamou a polícia? Não. Ela tem medo. Ele é médico. Tem proteção. A Clara só sabia fugir. Laura apertou o ultrassom nas mãos, os olhos fixos na imagem do objeto estranho. Não pode ser, e se ele realmente colocou isso dentro dela? Pode ter sido naquela noite, Carlos sussurrou. Naquela noite. Meu Deus! Clara, em silêncio, se lembrava do que havia acontecido. Clara, e acho que a gente precisa conversar sério. Luiz, eu só descobri ontem. Eu ainda não. Ainda não? Você acha que tenho direito de esconder isso de mim? Não foi de propósito. Eu só, e precisava de tempo para entender o que estava acontecendo. Entender? Não precisa de muito tempo para entender que você tá grávida, Clara. O apartamento de Luiz ficava no 7º andar, com janelas de vidro enormes voltadas para a Praça da Sé. Era abril, o ar ainda frio. Clara estava encostada na janela, abraçando a barriga, evitando o olhar do homem à sua frente. Esse é o nosso filho, Luiz. Não. Esse é o seu problema. Não acredito que você disse isso. Clara, você sabe da minha rotina. Tô tentando reabilitar minha imagem no Conselho de Ética. Se isso vazar, é o fim da minha carreira. E o meu filho? Ele não vale nada? Você sabe quantos médicos são eliminados por escândalos como esse? Escândalo? Clara se virou, a voz embargada. Esse bebê é fruto de amor. É seu sangue. Amor? Clara, acorda. A gente namorou quanto tempo? 1 ano? Você acha que 1 ano justifica jogar meu futuro fora? Luiz, eu estive com você quando você foi suspenso. Fui a única que acreditou em você quando todos te viraram as costas. E eu sou grato por isso. Não. Você não é grato por nada. Só se aproveitou da minha confiança. Luiz cruzou os braços, o olhar gelado. Tá bom. Então o que você quer? Quer ficar com o bebê? Fique. Mas me deixa fora disso. Não vou assinar nada. Não vou reconhecer essa criança. Clara ficou parada, em choque. Eu não quero dinheiro. Eu não quero um título. Eu só quero que você reconheça e um pouco de humanidade. Estou tentando salvar meu emprego, Clara. Você não entende porque não sabe a pressão que é essa profissão. Luiz, eu estudei medicina com você, na mesma turma. Eu sei muito bem o que essa profissão exige. Mas o que eu nunca imaginei é que um médico pudesse rejeitar uma vida assim. Essa vida é uma sentença de morte sobre mim. Entendeu? Uma semana depois. Clara voltou ao apartamento de Luiz por causa de uma ligação estranha vinda do número dele. Você quer me ver? Quero pedir desculpas. Luiz a convidou a entrar. O ambiente estava estranhamente silencioso. Nenhuma luz acesa. Velas ardiam fracamente num canto da sala. A gente não pode continuar com essa tensão. Eu não vim aqui para fazer as pazes, Luiz.
Eu só quero que você respeite a minha decisão. Luiz a convidou a sentar, oferecendo um copo de água. Clara hesitou. Bebe. Eu não coloquei nada. Ela deu um gole. Eu não vou mais te pressionar. Queria uma conversa tranquila. 10 minutos depois, Clara sentia a cabeça girando. Luiz, e não tô me sentindo bem. Vai passar. Só precisa deitar um pouco. O que você colocou na água? Clara tentou se levantar, mas sua cabeça estava pesada demais. Eu só quero resolver isso de um jeito mais leve, Clara. Luiz, por favor, não faz isso. Eu sou médico, lembra? Eu sei fazer tudo de forma limpa e discreta. Clara arfava, sentindo o corpo sair do controle. Por favor, Luiz sussurrava no ouvido dela, com uma voz calma, como se estivesse realizando uma cirurgia. É só um pequeno procedimento. Você não vai sentir nada. E nós dois vamos nos sentir aliviados. Não. Um grito fraco rasgou a escuridão. Uma mancha de sangue. Uma dor escorrendo pela lateral do corpo. Clara acordou no meio do delírio. Despertou. Luiz estava na porta do quarto, com uma taça de vinho na mão. O que você fez comigo? Você ainda está viva, não está? Você me fez um aborto? Eu tentei. O quê? Eu tentei tirar o bebê. Mas você desmaiou rápido demais, e o sangramento foi mais intenso do que eu previa. Tive que parar. Você é um monstro. Clara procurou o celular desesperadamente. Não estava ali. Já peguei. Eu vou denunciar você. Pra quem? Pra polícia? Você tem alguma prova? Você acha que vão acreditar numa grávida, desempregada, sem casa, em vez de um médico que já foi homenageado pela Universidade Federal de São Paulo? Clara não conseguiu responder. Vou deixar você ir embora. Mas lembre-se, e se abrir a boca, eu vou dizer que você tentou fazer um aborto sozinha. Que me culpa por raiva. Você vai pagar por isso. Duvido. Luiz estendeu o casaco dela. Vista isso. Vá embora. E nunca mais volte. Clara arrastou os pés até a porta. Suas pernas sangravam. O coração apertado. Uma semana depois. Clara dormia num quartinho alugado no Brás. Filho, me perdoa. Ela sussurrava para a barriga pequena, ainda com hematomas. Eu não sei se você ainda tá aí, mas se estiver, prometo que ninguém vai te tocar de novo. De volta à fria realidade do hospital. Dentro da sala, o telefone tocava. André atendeu e falou rapidamente. Doutora Laura, o chefe do setor chegou. Um homem de meia idade com um terno branco entrou. Soube que há um caso de corpo estranho metálico numa gestante? Sim, doutor Miguel, disse Laura, entregando o ultrassom. O objeto não está no trato digestivo nem na bexiga. Está colado ao útero. Miguel franziu a testa. Isto não pode ser acidente. É longo, pontiagudo. Parece parte de um instrumento cirúrgico. Também acho, respondeu Laura. E preciso da sua autorização para uma cirurgia de emergência. Tanto a mãe quanto o bebê estão em risco. Autorizado. Reúna a equipe cirúrgica. Eu vou supervisionar. Carlos interceptou Laura quando ela saiu da sala. Precisamos chamar a polícia? Ainda não. Se chamarmos agora, eles virão colher depoimentos e causarão confusão. Clara não tem forças. E o bebê? Eu não vou deixar ninguém morrer. Depois da cirurgia, eu aviso. Confie em mim. Na sala de espera, Inês dava leite a Isabela. Tia Inês, e minha mãe vai ficar bem, né? Vai sim, Isabela. Sua mãe é muito forte. Ela tá lutando por você e pelo seu irmãozinho. Minha mãe chora muito.
Toda vez que olha para a barriga, ela chora. Inês acariciou o cabelo da menina. É porque ela se preocupa. Mas você tem que acreditar, tem gente que vai ajudar sua mãe. Sabe, pequena? Existem pessoas como a doutora Laura, que nunca abandonam ninguém. Isabela assentiu. Eu vou cuidar do bebê. Eu vou proteger ele. Na sala pré-operatória. Clara estava deitada, pálida, respirando fraco. Laura se inclinou e segurou sua mão. Clara, eu sou a doutora Laura. Vou operar você. Clara abriu os olhos, os lábios tremendo. Eu vou sobreviver. Faremos tudo o que pudermos. Mas preciso da sua colaboração. Meu filho, e ele ainda está vivo? Sim. Mas se não operarmos agora, os dois correm risco. Clara se ergueu um pouco, com os olhos apavorados. Doutora, e se eu não resistir, por favor, salve meu filho. Vamos salvar os dois. Mas preciso saber quem colocou aquele objeto em você. Clara soluçou. Luiz. Foi o Luiz. Ele usou o instrumento cirúrgico? Eu não vi direito. Acordei, e com muita dor, e ele disse: essa criança não pode nascer. E foi embora. Laura ficou em silêncio. Você sabe por que ele fez isso? Ele disse que eu destruí a carreira dele. Ele odiava a criança. E a mim. Mas eu não consegui abandoná-lo. Ele é meu filho. Laura apertou a mão de Clara com suavidade. Você foi mais corajosa do que qualquer pessoa que eu já vi. Agora descanse. Nós cuidaremos do resto. A enfermeira empurrou a maca para a sala de cirurgia. Clara fechou os olhos, e as lágrimas escorreram pelo travesseiro. Na mesa de cirurgia, Laura deu as instruções. Anestesia. Bisturi número 10. Abertura no abdômen inferior. Miguel estava ao lado, atento. Batimento fetal estável. Ótimo. Vamos lá. A pele foi cortada. O sangue escorreu, mas estava sob controle. Já vê alguma coisa? Sim. O objeto metálico. Laura introduziu a mão, puxando com cuidado. Cuidado, e não pode cortar nenhum órgão. O objeto era longo, afiado, com linhas de sutura azuladas ao redor da base. Fio cirúrgico, e esse tipo, e Laura murmurou. Miguel observou atentamente. Esse fio, e é especial. Só existe em 2 hospitais. Um é o Hospital Santa Clara. O outro, o Hospital São Bernardo. Laura estreitou os olhos. Luiz trabalhou no Hospital São Bernardo. Miguel assentiu. Talvez tenhamos encontrado uma pista. Vamos continuar. Ainda há muito o que fazer. O sangramento aumentou. Clara enfraqueceu. Pressão caindo. Transfusão de sangue, agora. Batimento fetal enfraquecendo. Rápido. Prenda o útero. Retirem o bebê. Após quase 4 horas, a cirurgia terminou. Mãe e filho sobreviveram. Mas ambos em estado crítico. Laura retirou as luvas e saiu para o corredor. Carlos, Inês e Isabela aguardavam. Eles sobreviveram. Os dois. Inês abraçou Carlos, chorando. Alguém bateu na porta. Clara. Sou eu, Carlos. Ela não respondeu. Sei que você tá aí. Trouxe comida. E um suéter para Isabela. Depois de um tempo, a porta se abriu. Clara estava magra, com olheiras profundas. Você não precisava fazer isso. Você precisa de ajuda. Eu não posso ignorar. Não tenho o que contar. Ninguém vai acreditar em mim. Eu acredito. E vou ficar aqui, nem que seja só para ouvir. Clara começou a chorar. Perdi tudo. Trabalho, reputação. Luiz era tudo para mim. Não é mais.
Eu não sei se o bebê tá bem. Tenho medo de ir ao médico. Tenho medo de que descubram. Carlos se sentou e lhe entregou um sanduíche. Você precisa comer. Pelo bebê. Se ainda houver uma mínima esperança, você precisa viver por ele. Eu não tenho coragem. Clara, se o Luiz é tão poderoso, então você tem que ser ainda mais forte. Porque enquanto você estiver viva, a verdade não vai morrer. Clara se olhou no espelho. O rosto pálido, o cabelo despenteado, o olhar exausto. Você não vai embora, vai? Não. Eu não vou deixar você lutar sozinha nunca mais. Desde aquele quarto escuro, Clara começou a viver nas sombras. Cada vez que ia ao pré-natal, usava outro nome. Isabela deixou de frequentar a escola com medo das perguntas sobre o pai. Mas toda noite, Clara ainda sussurrava para sua barriga. Se você ainda estiver aqui e eu prometo não soltar sua mão. E seu coração, por mais assustado que estivesse, e nunca deixou de bater. Me entregue a amostra do corpo estranho, disse Laura rapidamente, ainda com a roupa cirúrgica, o rosto suado. A enfermeira Andréa abaixou a cabeça e entregou uma pequena caixa de inox lacrada. Esta é a amostra retirada da paciente Clara Martins. Laura abriu a caixa. A luz da sala pós-operatória iluminou o pedaço de metal de cerca de 5 centímetros, afiado, com uma linha azul-violeta enrolada na base. Antônio, venha ver isso. Essa linha, e eu já vi no hospital do servidor público, disse Antônio, com as mãos trêmulas. Não é vendida no comércio. É exclusiva para cirurgias de órgãos internos. Exatamente. E só alguns hospitais têm autorização para usá-la. Um deles é o Hospital São Bernardo. Carlos estava parado à porta, visivelmente apreensivo. O que a doutora quer dizer é, e o lugar onde o Luiz trabalhou? Laura assentiu. Sem mais dúvidas. Esse fragmento metálico é um instrumento médico. Pode ser parte de uma válvula cirúrgica ou de um cureta quebrado. É possível que tenha ido parar lá por conta própria? Perguntou André. Não. A posição I foi claramente o colocada ali. Meu Deus, e sussurrou Antônio. Laura respirou fundo, apertando os punhos. Só alguém com conhecimento médico avançado teria coragem de fazer isso. E com um único objetivo, de matar o feto sem ser descoberto de imediato. Carlos virou o rosto, sem dizer nada. Inês entrou do corredor, levando Isabela pela mão. Trouxe ela porque não parava de chorar. Quer ver a mãe. Isabela se agarrou à blusa de Carlos, os olhos inchados. Tio, e onde tá minha mãe? Carlos se ajoelhou, abraçando a menina. Sua mãe tá dormindo. Seja forte, tá bem? Ela tá muito cansada. E o bebê? Laura se aproximou, se agachando até a altura de Isabela. O bebê é muito valente. Está numa sala quentinha, com médicos cuidando dele. Sua mãe também. Os dois estão descansando. Isabela assentiu levemente. Inês murmurou. Essa menina cresceu no silêncio. Nunca viu o pai. Sempre se perguntou por que a mãe vivia triste. Laura apertou a mão de Inês. Eu prometo. Ninguém mais vai machucar elas. Carlos se voltou para Laura, com voz baixa. O que precisamos fazer agora? Preciso que Clara acorde. Ela é a única testemunha capaz de confirmar os fatos. E preciso preparar um relatório completo para a polícia médica. Antônio interveio. E essa amostra, vou encaminhar para a perícia forense. Com cuidado. Se o Luiz estiver envolvido, ele vai tentar apagar todas as provas. Carlos saiu pro corredor, pegou o celular. Ligou. Alberto? Sou eu, Carlos. Você lembra que seu irmão trabalhou no Hospital São Bernardo, né? Lembro. Por quê? Preciso de informação. Um médico chamado Luiz Ferreira. Já teve alguma reclamação? Algum escândalo dentro do hospital?
Espera, e vou perguntar pro meu irmão. Carlos voltou, viu Inês acalmando Isabela. Inclinou-se e falou baixo. Obrigado por ter vindo. Carlos, isso é maior do que pensávamos. E se o Luiz já fez isso com outra mulher? Eu sei. E acredito que não foi a primeira vez. Laura saiu da sala. Clara abriu os olhos. Mas está muito fraca. Acho que você devia entrar. No quarto pós-operatório, Clara estava deitada, olhos fechados, rosto pálido. Ao ouvir os passos de Carlos, ela abriu os olhos devagar. Carlos. Sou eu. Estou aqui. O bebê. Está vivo. Um menino. Muito forte. Lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos de Clara. Eu achei e que tinha matado meu filho. Não. Você o salvou. Oh. O que era aquele objeto? Laura, próxima, respondeu suavemente. Um pedaço de instrumento cirúrgico. Acreditamos que alguém colocou intencionalmente dentro do seu corpo. Muito perigoso. Eu sabia e desde aquela noite e senti uma dor insuportável. Mas eu tinha medo e medo de encarar. Laura sentou-se na beira da cama, olhando firme para Clara. Preciso que você diga. Tem certeza que foi o Luiz Ferreira quem fez isso? Clara assentiu, com fraqueza. Eu acordei no meio do torpor. Ouvi ele dizer. Se não conseguir tirar, então que não possa nascer. Eu sabia o que ele fez. Mas não tive forças para reagir. Estamos preparando a denúncia. Mas seu depoimento é essencial. Estou pronta. Você precisa descansar mais. Mas eu prometo, já haverá justiça. Doutora, e Clara segurou a mão de Laura. Obrigada por não me abandonar. Laura apertou de leve. Muita gente lá fora precisa ouvir sua verdade. Não desista. Carlos pegou o celular. O Alberto respondeu. O Luiz já foi suspeito de interferir no resultado de uma cirurgia em uma paciente mulher há 3 anos. Mas o prontuário sumiu. Ninguém foi responsabilizado. Laura levantou-se, os olhos brilhando. Talvez este caso seja só a ponta do iceberg. Precisamos ir mais fundo. Inês entrou no quarto, entregando um pano quente a Clara. Eu não te conheço, mas acredito em você. E vou ajudar com a Isabela sempre que precisar. Clara chorou. Eu nunca confiei em ninguém. Mas agora eu quero confiar. Laura se virou para Carlos. Prepare-se para testemunhar. Hoje à noite envio o relatório ao Conselho de Ética Médica e à Polícia de Saúde. Carlos assentiu. O Luiz não tem mais onde se esconder. Naquela noite, no escritório, Laura digitava. Relatório especial caso de possível lesão intencional com instrumento médico em gestante Clara Martins. Ela não parava de escrever, a luz refletindo no seu rosto tenso. Após enviar, levantou-se e olhou pela janela do hospital. A noite em São Paulo estava silenciosa, mas dentro dela, uma tempestade começava a rugir. Às 3 horas da manhã, o telefone tocou. Doutora Laura? Sim, sou eu. A polícia médica recebeu seu relatório. Vamos ao Hospital São Bernardo amanhã de manhã para a investigação preliminar. Estarei à disposição. E tenho evidência física retirada da cirurgia. Ótimo. Guarde-a com segurança. Laura desligou. Sentou-se, exausta. Na mesa, a caixa com o corpo estranho, o pedaço de metal que causou tanta dor. Ela olhou fixamente, e murmurou como um voto. Ela não vai ter mais medo. Eu não vou deixá-la lutar sozinha. No quarto pós-operatório, Clara segurava a mão da filha. Isabela dormia ao lado dela, na cama. Clara olhou para sua barriga, agora costurada, e sussurrou. Me perdoa, e mais desta vez, e eu não vou me calar. Clara, como você se sente? Laura entrou no quarto, com a prancheta de monitoramento em mãos.
Clara estava deitada de lado, olhos vagos. Eu estou viva. Não apenas viva. Você salvou seu filho. Clara assentiu e fechou os olhos. Depois de um silêncio, falou com a voz rouca. Eu vi ele e parado sobre mim e quando acordei naquela escuridão. Laura puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Você pode contar desde o começo? Quando estiver pronta. Eu não estou pronta. Mas não posso mais ficar em silêncio. Clara respirou fundo, como se estivesse mergulhando num passado que tentou esquecer. Naquela noite, eu acordei no apartamento do Luiz. Não sei que horas eram. Estava congelando. A dor na barriga era insuportável. Vi sangue. E vi ele na pia e lavando algum instrumento. Você lembra o que era? Uma haste metálica, comprida, com a ponta curva. Igual à usada para curetagem. Laura olhou para o monitor de batimentos. Clara estava tensa. O que ele disse? Ele se virou para mim. Com calma. Frio. Disse, você ainda não morreu. Você é teimosa mesmo, Clara. Carlos estava do lado de fora. Ao ouvir isso, apertou o punho com tanta força que os dedos ficaram brancos. Perguntei por quê. Ele só riu. Depois disse. Se você não quiser tirar, então eu vou garantir que não viva. Laura baixou a cabeça, tentando conter a raiva. Ele te colocou de volta na cama? Não. Eu rastejei. Pouco a pouco. Minha cabeça rodava, mas eu sabia que se ficasse ali, ia morrer. E depois? Não lembro. Só lembro de abrir a porta e cair no elevador. De manhã, acordei no corredor da antiga pensão no Brás. Ninguém notou. Você não foi ao hospital? Eu tive medo. Quem acreditaria em mim? Sem provas. Grávida. Desempregada. Sozinha. Carlos não aguentou mais. Abriu a porta e entrou. Mas agora você não está mais sozinha. Clara olhou para ele, depois para Laura. Vocês realmente acreditam em mim? Laura assentiu. Temos o corpo estranho. Seu depoimento. E acabei de receber a notícia da perícia, o material bate com instrumentos do Hospital São Bernardo. O Luiz usou o próprio hospital onde trabalhou para me torturar. Carlos se aproximou, sentando na beira da cama. Nós vamos expor ele. Eu juro. Clara se ergueu um pouco, a mão trêmula procurando a dele. Se algo acontecer comigo, cuide do meu filho. Não vai acontecer. Porque nós vamos proteger vocês. A você e ao seu filho. Ao mesmo tempo, no Hospital São Bernardo, a equipe da Polícia de Saúde realizava buscas nos arquivos. Temos mandado todos os registros relacionados ao Dr. Luiz Ferreira. O funcionário administrativo estava irritado. Ele saiu do hospital há 6 meses. E onde estão esses arquivos? Muitos sumiram. Quem mexeu por último, eu não lembro. Um dos oficiais disse. Precisamos das câmeras de segurança da área de arquivos dos últimos 6 meses. Isso, e não tem. Tá em manutenção. Que conveniente. Durante a busca, um jovem agente gritou. Aqui. Um registro antigo. Paciente mulher chamada Juliana Rocha. Aborto espontâneo suspeito. Instrumento cirúrgico desaparecido. O oficial-chefe pegou o documento. Mandei isso para a perícia. Pode ser que o Luiz já tenha feito isso antes. No Hospital Santa Clara, Inês entrou no quarto com Isabela. Mamãe. Clara abriu os braços e abraçou a filha com força. Me perdoa. Fiz você se preocupar demais. Ela perguntou de você o tempo todo, sorriu Inês. E acho que agora você tem que contar a verdade pro mundo inteiro. Clara acariciou o cabelo de Isabela, as lágrimas molhando o rosto da menina. É isso mesmo.
Eu não vou mais sentir medo. Um dia depois, Clara sentava-se diante da câmera da polícia médica. O investigador perguntou: a senhora confirma que o Dr. Luiz Ferreira inseriu intencionalmente um corpo estranho no seu corpo? Eu confirmo. Por quê? Ele queria que eu abortasse. Quando me recusei, ele escolheu outro caminho e colocou um objeto perigoso no meu abdômen, bem próximo ao feto. Se eu não tivesse desmaiado, se não tivesse sido levada ao hospital, e eu não estaria mais aqui. A senhora tem provas? A doutora Laura retirou o objeto durante a cirurgia. E ele corresponde a instrumentos utilizados na rede do Hospital São Bernardo. Somente alguém que trabalhou lá teria acesso. O investigador olhou o dossiê. A senhora está disposta a testemunhar em tribunal? Farei tudo o que for necessário. No mesmo dia, em um barzinho no Brás, Luiz estava sentado com 2 outros homens, com o rosto tenso. A polícia acabou de ir até minha casa. Falaram sobre algo de 6 meses atrás. O que houve? Perguntou o homem ao lado. Uma garota que morava comigo. Clara. Ela não ficou calada? Acho que, e desta vez ela não tem mais medo. O que você fez com ela? Luiz lançou um olhar severo. Só me livrei de um problema. Já fiz antes, nunca descobriram. Uma voz se ergueu atrás dele. Desta vez descobriram. Era uma emboscada policial. Luiz Ferreira, você está preso por suspeita de causar lesão corporal grave com instrumento médico, tentativa de homicídio e violação do Código de Ética Profissional. Luiz levantou-se bruscamente. Vocês não têm provas. Temos depoimentos, provas físicas e registros do Hospital São Bernardo. Não falo nada sem meu advogado. Você terá um advogado. Mas desta vez, não vai escapar. No Hospital Santa Clara, Laura atendeu ao telefone. Luiz foi preso. A polícia médica está colhendo depoimentos agora. Laura respirou fundo, aliviada. Avisem a Clara. Mas com cuidado. Carlos entrou no quarto. Clara. Aconteceu alguma coisa? Ele foi preso. Clara ficou imóvel. É verdade? Eles têm provas suficientes. E seu depoimento foi o golpe decisivo. Clara apertou Isabela nos braços. Filha, a partir de hoje, ninguém mais vai fazer a mamãe chorar. Isabela assentiu. Eu vou proteger a mamãe e o irmãozinho. Laura estava no escritório, segurando um dossiê espesso, com a capa escrita Luiz Ferreira caso Clara Martins. Ela olhou pela janela. O sol refletia nos vidros, iluminando as gotas de água no copo de café. A justiça começou a falar. Doutora Laura, os batimentos da paciente caíram de repente. Chame a equipe de reanimação. Preparem para levá-la de volta à cirurgia. Não há mais tempo. Laura correu para o corredor, acenando para Carlos e Inês. O estado da Clara piorou. Preciso levá-la para outra cirurgia. Cirurgia de quê? Carlos levantou num salto. Houve um sangramento interno. Pode ser por instabilidade nos pontos iniciais. Se demorarmos, mãe e bebê correm risco. Inês segurou a mão de Isabela, que começou a chorar. A mamãe tá com dor de novo? Laura se abaixou e tentou sorrir com doçura. Sua mãe é muito forte. Os médicos vão ajudar ela a vencer mais essa. O bebê também é corajoso. Isabela nada disse, apenas apertou o ursinho contra o peito. Na sala de cirurgia número 2, o clima era tenso como corda esticada. A luz branca refletia nos rostos concentrados. Já iniciaram a transfusão? Perguntou Laura. Sim. Tipo negativo. Pulso. 60, e caindo. Laura olhou para Clara, imóvel na maca. Pousou a mão suavemente sobre o ventre dela. Força, Clara. Você já chegou tão longe. Não pare agora. Bisturi número 10, pediu Laura. Antônio, o assistente, entregou de imediato.
Incisão na linha média do abdômen inferior. Cuidado com a cicatriz anterior. A lâmina cortou. Sangue escorreu. Um médico endoscopista exclamou. Sangramento na parede uterina. Pequeno hematoma próximo à linha de sutura antiga. Costurem a área rasgada. Depois verifiquem se há algum corpo estranho residual. A parede do útero está mais fina do que o esperado. Risco de nova ruptura. Estou vendo. Laura franziu a testa. Hematoma se espalhou até a base do útero. Tem uma linha de sutura estranha. Não é da nossa equipe. O quê? Antônio se inclinou para ver. Linha azul arroxeada, ponta intacta. Não é nosso material. Quer dizer que ainda havia linha da cirurgia feita pelo Luiz? Laura não respondeu, apenas assentiu, olhos fixos no campo cirúrgico. Vamos remover. Use uma pinça fina. Cuidado para não deixar cair na cavidade abdominal. Todos prenderam a respiração. O silêncio era total, só se ouvia o bip do monitor cardíaco. Corte. A linha foi retirada. Laura entregou à enfermeira Andréa, que esperava com um frasco de vidro para a coleta. Envie para a perícia. Rápido. Sim, doutora. Agora, revisar o útero. Há indícios de ruptura leve na base, precisa de reforço. Antônio, prepare linha Vicryl 2.0. Pronto. E os batimentos do bebê? Continuam fracos. 110, indícios de sofrimento fetal. Não podemos esperar mais. Preparem para a cesariana. Mas é prematuro. Melhor do que perder os dois. Na sala de espera, Carlos andava de um lado para o outro. Inês lhe entregou uma garrafa d'água. Você deveria sentar. Não consigo. Da outra vez, Clara quase morreu. Agora está em cirurgia de novo. Ela é mais forte do que você imagina. Inês, se ela não resistir? Carlos. Inês pousou a mão no ombro dele. Ela não vai a lugar nenhum. Não agora. E Isabela? Eu fico com ela. Você precisa estar na porta do centro cirúrgico. Se houver notícias, tem que saber primeiro. Bisturi para cesariana. Bolsa amniótica. Está se rompendo. Com cuidado. Posição do feto está invertida. Emergência. Canal de aspiração. Me passe uma compressa. Laura franziu o senho. Suor escorria sob a máscara. A cabeça saiu. Ombro esquerdo e devagar o puxem com cuidado. Um choro fraco ecoou. Menino. 1,9 kg. Prematuro. Levem para a UTI neonatal imediatamente. Laura ergueu o olhar e assentiu ao pediatra. Cuidados intensivos. Esse bebê é a prova viva de toda essa luta. Faremos tudo o que pudermos. O sangue ainda fluía. Clara começou a tremer. Pressão despencando. 80/60. Transfusão de mais 2 bolsas de sangue. Plasma, rápido. Sangramento na área de sutura. Pode ser da ruptura antiga que ainda não cicatrizou. Estanquem o sangramento. Laura não parava. Costurava cada ponto com precisão. Se ela sobreviver a esta noite, Clara nunca mais vai precisar ter medo. Após mais de 3 horas e meia, os monitores se estabilizaram. Pulso subindo. 95. Pressão recuperada. 110/70. Sangramento estancado. Sutura firme. Laura soltou as mãos, com os olhos marejados. Cirurgia finalizada. Conseguimos. Do lado de fora, Carlos viu a porta se abrir. Correu até lá. Laura retirou a máscara e assentiu. Os dois estão vivos. Carlos caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Inês se aproximou, segurando sua mão.
O bebê está muito frágil, mas coração e pulmões funcionam bem. Ele ficará na incubadora pelas próximas 3 semanas. Clara será levada à recuperação. Carlos olhou para Laura, com a voz embargada. Obrigado. Do fundo do coração. Só fiz o que era certo. Na sala de recuperação, Clara estava deitada, imóvel. Isabela segurava a mão dela. Inês afastou os cabelos da menina. Quer dizer algo para mamãe? Mamãe, e não vai embora de novo. Eu não quero dormir sozinha. Clara abriu os olhos. Cansada, mas sorriu levemente. A mamãe tá aqui. E o bebê? Está aquecidinho. Como um anjinho e esperando para voar de volta para os meus braços. Naquela noite, Carlos estava diante do vidro da UTI neonatal, observando o bebê na incubadora. Tão pequeno, respirando devagar, mas cada vez que movia o dedinho, o coração de Carlos acelerava. Laura se aproximou. Chamamos ele de Gabriel. Sabe por quê? Carlos assentiu. Anjo. Um anjo que luta pela vida. Clara ainda vai escolher o nome e mais acho que ele merece Gabriel. No teto da sala de recuperação, uma luz fraca iluminava o ambiente. Clara sussurrou, sonolenta. Gabriel. Um nome que nunca havia sido dito. Mas agora, e seria a única luz em sua longa jornada pelas sombras. Quero ver a doutora Laura. A voz de um homem idoso soou na recepção do Hospital Santa Clara. Usava um terno cinza, corpo esguio mais firme, crachá no peito, e Joaquim Cabral. Claro, aguarde um momento, respondeu a recepcionista. Vou chamá-la agora. Pouco depois, Laura apareceu, ainda de jaleco, com cheiro de antisséptico. Sou Laura Moreira. O senhor é? Inspetor Joaquim Cabral. Responsável por investigar violações médicas graves. Recebemos seu relatório sobre a paciente Clara Martins. Enviei todo o dossiê, imagens do ultrassom, laudo da perícia e a amostra da sutura estranha. Joaquim assentiu. Já verificamos. E eu preciso confirmar pessoalmente com a senhora. O corpo estranho retirado de Clara corresponde exatamente ao equipamento modelo K14, disponível apenas em alguns grandes hospitais incluindo o Hospital São Bernardo, onde Luiz Ferreira trabalhou. Eu destaquei isso no relatório. Também encontramos no almoxarifado do Hospital São Bernardo um pacote de fio de sutura Vicryl roxo, um tipo que não é registrado como recebido há mais de 8 meses, mas que apresenta sinais de uso recente. Então Luiz o pegou por conta própria, e usou de forma ilegal. Há uma grande possibilidade. Joaquim abriu a pasta de documentos. Além disso, o depoimento da senhora Clara é muito detalhado. No entanto, no momento ela não tem condições físicas para testemunhar em juízo. Clara acabou de passar por uma segunda cirurgia para salvar a vida. Acho que ela precisa de mais tempo. Joaquim assentiu. Não queremos pressionar, mas também não podemos deixar Luiz continuar livre. Ele está detido preventivamente, mas o advogado dele já entrou com pedido para revogar a prisão provisória. O que o senhor pretende fazer? Preciso de mais depoimentos. De enfermeiros, médicos que participaram da cirurgia, e de qualquer pessoa que tenha visto Luiz recentemente. Carlos foi quem notou os primeiros sinais. E Inês, uma desconhecida que ajudou Clara no supermercado. Quero falar com eles. No corredor do 5º andar, Inês tentava fazer Isabela tomar leite. Carlos estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos, rosto tenso. Laura se aproximou com Joaquim. Carlos, Inês, este é o inspetor Joaquim. Ele gostaria de fazer algumas perguntas. Estou à disposição, disse Carlos imediatamente. Inês assentiu. Eu também. Desde que isso ajude a Clara. Joaquim abriu seu caderno. Você foi quem levou Clara ao hospital? Sim. Encontrei ela por acaso no supermercado. Ela desmaiou na minha frente. A cena foi caótica. Fui com ela na ambulância. Antes disso,
Você sabia algo sobre o estado de saúde dela? Ela já tinha me contado aos poucos que o ex-namorado tentou fazer um aborto forçado. Mas nunca com detalhes. Só fui entender tudo quando Laura retirou o corpo estranho. Você conhecia Luiz Ferreira? Só o vi uma vez. Arrogante, se achava um deus de jaleco. Mas nunca imaginei que ele pudesse fazer algo tão horrível. Joaquim anotava tudo. Virou-se para Inês. E você, foi a primeira a prestar socorro a Clara no supermercado? Sim. Eu estava com meu filho no colo quando a vi desabar. Estava magra, com a barriga grande, o rosto pálido. Na hora tirei ela dos estilhaços. Deu para ver que era grave. Você conhecia Clara antes? Nunca. Mas o olhar dela me lembrou do meu, quando dei à luz sozinha. Não pensei em nada, só sabia que precisava ajudar. Joaquim assentiu lentamente. Obrigado. O que vocês forneceram vai ser de grande ajuda no processo. Naquela tarde, na sala de reuniões clínicas, Laura se reunia com o departamento jurídico do hospital. Quero que o Hospital Santa Clara se pronuncie publicamente. Não só para proteger nossa reputação, mas para apoiar a Clara. Mas isso pode causar um escândalo na mídia. E daí? Vamos ficar calados enquanto um médico usa a medicina como arma para matar? O diretor do hospital permaneceu em silêncio por um longo tempo. Por fim, disse: Vou autorizar um comunicado interno, informando que identificamos e impedimos uma prática criminosa. Clara será protegida. E doutora Laura, a senhora será nossa porta-voz. No noticiário médico do fim do dia, na televisão. O Hospital Santa Clara acaba de divulgar um caso grave envolvendo prática médica ilegal com indícios de lesão intencional. A paciente, uma mulher grávida, foi salva em estado crítico, junto com o bebê. Na cela de detenção, Luiz bateu a mão com força sobre a mesa. Eles inventaram tudo. Uma qualquer, uma enfermeira caipira e uma médica emotiva. Eu vou processá-los de volta. Seu advogado, um homem de cerca de 50 anos, suspirou. Luiz, dessa vez é complicado. O corpo estranho bate com instrumentos do hospital onde você trabalhou. Sem contar os fios de sutura. E você acha que não plantaram essas provas? Também há registros de prontuários alterados exatamente na época em que você ainda estava no Hospital São Bernardo. Então coloquem a culpa na enfermeira do almoxarifado. Tanto faz. Desde que eu saia dessa. Estamos tentando. Mas o senhor deve se preparar para o pior. Luiz jogou a garrafa d'água no chão. Eu não vou apodrecer na cadeia por causa de uma mulherzinha que não sabe seu lugar. No Hospital Santa Clara, Clara acordou no meio da noite. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz suave do corredor. Isabela? Ninguém respondeu. Mas uma voz rouca soou. Sou eu. Carlos. Ele se aproximou e sentou na cadeira ao lado da cama. Eu achei que estava sonhando. Não. O bebê está se recuperando. E você logo terá alta. Clara fechou os olhos, 2 lágrimas deslizaram pelo rosto. Luiz. Foi preso. Ele ainda nega, não é? Sim. Mas não importa. As provas falam por si. E você não precisa ter medo nunca mais. Eu achava que não ia sobreviver. Mas você sobreviveu. E não acabou. Você ainda tem toda uma vida pela frente. Eu quero ver meu filho. Amanhã cedo. Prometo. Ele está muito forte. Do outro lado do corredor, Inês falava baixinho com a médica de plantão. Ela acordou. Sim. Mas ainda precisa de observação. Também será necessário acompanhamento psicológico. Estarei com ela. Pelo tempo que for preciso. O inspetor Joaquim telefonava para a central. Preparem os autos de acusação. Quero a audiência preliminar marcada dentro de uma semana.
A vítima ainda está debilitada, mas temos provas suficientes. Entendido. Laura, sozinha na sala de plantão, abriu o dossiê. No centro estava a primeira ultrassonografia de Clara. Ela murmurou. Salvamos 2 vidas. Agora é hora de garantir justiça para elas. A chuva começava a cair sobre São Paulo. Ninguém notava, mas cada gota batendo no vidro era como um sussurro suave despertando uma cidade adormecida. Mamãe acordou. Mamãe, tô aqui. A voz de Isabela ecoou no quarto do hospital, fazendo Clara abrir os olhos. A luz suave da manhã entrava pela janela, mais quente do que todas as noites escuras que já passaram. Isabela. Clara segurou a mãozinha que apertava a sua com força. A mamãe dormiu demais. Eu e a tia Inês ficamos aqui o tempo todo. Inês entrou em seguida, com um copo de suco de laranja. A nossa guerreirinha finalmente acordou. Dormiu por quanto tempo? Mais de 2 semanas. Você acordou 2 vezes, mas os remédios te fizeram dormir de novo. Hoje é a primeira vez que você desperta por mais tempo. Carlos apareceu na porta, com uma pequena bolsa de pano nas mãos. Ele se aproximou e a colocou na cama. Trouxe isso. Acho que você deveria ver primeiro. Clara abriu a bolsa. Um gorro de lã azul claro, minúsculo. É do bebê. Menino. Nomeado de Gabriel. Foi a doutora Laura quem sugeriu. Você ainda pode escolher outro, mas... Clara chorou. Não. É o nome mais bonito. Isabela se aproximou e sussurrou no ouvido da mãe. Eu que escolhi o nome dele. Porque ele é um anjinho. Inês sorriu, enxugando as lágrimas. Ela diz isso todos os dias. O Gabriel tá onde? Perguntou Clara. Carlos apontou para o final do corredor. Na UTI neonatal. Ainda na incubadora, mas já ganhou 300 gramas. Se continuar assim, em uma semana você vai poder segurá-lo. Clara olhou para o teto, as lágrimas escorrendo. Pensei que nunca mais veria a luz do sol. Inês apertou seu ombro. O sol só ficou escondido atrás das nuvens, Clara. Agora ele está voltando. Algumas horas depois, a doutora Laura entrou com uma mulher mais velha, de aparência tranquila. Clara, quero te apresentar a Beatriz, psicóloga clínica especializada em traumas. Beatriz sentou-se, sorrindo com doçura. Estou aqui para ouvir, não para forçar nada. Clara assentiu devagar. Guardei tudo aqui dentro por tempo demais. Podemos começar pelo que te trouxe mais alívio. Clara pensou por alguns segundos, depois sussurrou. Foi quando ouvi o choro do Gabriel na incubadora. Eu soube que ele estava vivo. Soube que minha luta valeu a pena. Carlos estava sentado em silêncio junto à janela. Inês segurava a mão de Isabela e a levou para fora, deixando o espaço livre. Pensei que o Luiz fosse me matar. E que ninguém acreditaria em mim. Mas você está viva. E a verdade está vindo à tona, disse Beatriz com suavidade. E o Luiz? Laura respondeu. Foi formalmente acusado de 3 crimes: lesão corporal grave, prática médica ilegal e violação do Código de Ética. O advogado dele está tentando reduzir a pena, mas com as provas que temos, é quase impossível. Eu quero encarar ele no tribunal. Carlos falou rapidamente. Só se você estiver forte o suficiente. Fiquei calada por tempo demais. Não quero que o Gabriel cresça com uma sombra nas costas. Laura assentiu, com os olhos marejados. Vamos preparar tudo. Você não está sozinha. Uma semana depois, Clara já podia andar de cadeira de rodas. Isabela era quem a empurrava pelos corredores. Devagar, Isa. A mamãe não quer cair. Tá bom. Inês ria atrás delas. O pessoal da recuperação já chama essa menina de enfermeira mirim. Carlos caminhava ao lado, segurando um álbum de fotos. Quero te mostrar algo. Ele o abriu.
Essa é a primeira foto do Gabriel, logo que nasceu. Clara estendeu a mão trêmula para tocar a imagem. Tão pequeno. Mas mais forte do que qualquer criança que eu já vi. Lembro de cada batida dentro da minha barriga. Achei que nunca ouviria esse coração de verdade. Isabela ergueu a cabeça. O que a mamãe disse? Nada, filha. A mamãe só está agradecendo ao bebê. Naquela tarde, na UTI neonatal, Laura abriu a porta e convidou Clara a entrar. Achamos que chegou a hora. Gabriel estava deitado na incubadora, já sem tubo respiratório, apenas com os fios de monitoramento cardíaco. Uma enfermeira o pegou com cuidado e o colocou nos braços de Clara. Ela não conseguiu dizer nada. Apenas olhou para o filho, depois baixou a cabeça, e lágrimas caíram sobre o cobertor fino que envolvia o bebê. Olá! Gabriel! O som do monitor cardíaco soava suave, como se respondesse ao ritmo do coração de mãe e filho. Carlos estava ao lado, com a mão sobre o ombro de Clara. Todos os sonhos que você já teve e agora estão nos seus braços. Não, Carlos, Clara sussurrou, isso não é um sonho. É a vida. Naquela noite, no setor residencial para pacientes em recuperação, Laura se encontrou com o diretor do hospital. Encontramos um pequeno apartamento, dentro de um projeto de apoio social para mulheres vítimas de violência médica. Clara terá um lugar seguro para morar. Excelente. E eu quero que ela trabalhe comigo. O diretor arqueou as sobrancelhas. Em que função? Assistente administrativa. Clara tem formação médica incompleta, mas ela conhece o sistema. E, mais importante, tem um motivo para permanecer nesse ambiente e proteger pessoas como ela mesma. O diretor assentiu. Concordo. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma carta do Departamento de Recursos Humanos. Carlos leu em voz alta. Convidamos oficialmente a senhora Clara Martins para ocupar o cargo de assistente administrativa no escritório de ética médica, com início em... Clara não conseguiu conter as lágrimas. Não pensei que um dia voltaria a trabalhar num hospital. E não é só trabalhar. É transformar aquilo que tentou te destruir. Isabela gritou animada. Mamãe vai trabalhar no hospital. Então eu vou estudar perto dali. Inês entrou no meio da conversa. E eu vou ser babá voluntária. Todos na sala riram. Clara abraçou a filha e olhou para a janela onde o sol brilhava. Pela primeira vez em muito tempo, e sinto que a vida ainda pode ser gentil. Carlos sentou-se ao lado dela, segurou sua mão. A vida sempre é gentil com quem tem coragem de continuar. Naquela tarde, Clara escrevia em seu diário. Isabela desenhava Gabriel em uma folha rosa. Fiz um desenho do bebê, mamãe. Parece mesmo um anjinho. É porque ele é o Gabriel. Clara fechou o diário, olhou para seus dois filhos, um de sangue, outro de coração, e virou-se para Inês. Se naquele dia você não tivesse me abraçado no supermercado, outra pessoa teria feito. Mas eu fui a sortuda escolhida. À noite, no último quarto do corredor, Laura estava sozinha. Olhou para o último prontuário de Clara e o fechou. Nos vemos no novo escritório, Clara. Sua vida acaba de começar um novo capítulo. A luz do prédio de vidro refletia no longo corredor. Clara carregava Gabriel, caminhando ao lado de Isabela e Carlos. Eles avançavam em direção à porta principal do hospital, o mesmo lugar onde Clara fora levada, em pânico. Agora, ela saía dali com calma, inteira. Clara, você tem certeza? Carlos se aproximou, arrumando a gola da camisa dela. Clara estava diante do espelho, vestindo o primeiro jaleco branco desde que abandonou a faculdade de medicina. Eu achava que nunca mais voltaria a esse lugar, muito menos assim. Você não voltou. Você reescreveu. Inês entrou, com Gabriel nos braços. Esse menino tá com fome. E a mãe recém-contratada não para de se admirar no espelho. Clara sorriu e foi abraçar o filho. Mamãe vai trabalhar um pouco e volta, tá bem? E sem cansar a tia Inês.
Já estou acostumada, riu Inês. Desde que eu possa escolher o jantar. Isabela correu até a mãe com um cartão pintado com aquarela. Leva isso para pôr na sua mesa de trabalho. Clara pegou. Em cima, duas mãos, uma grande e uma pequena, e a frase tortinha de mamãe é minha super-heroína. Obrigada, filha. Vai ficar no lugar mais importante. Carlos abriu a porta. Vamos. Hora de mostrar ao mundo que Clara Martins está de volta. O escritório de ética médica ficava no terceiro andar do prédio administrativo. Na porta, já estava a placa C. Martins, assistente administrativa. Laura esperava do lado de fora, com uma pasta nas mãos. Pontualíssima. Primeira vez que vou trabalhar sem ficar nervosa, sorriu Clara. Você vai lidar com denúncias de má conduta médica. Se alguém entende essa dor, é você. Estou pronta. Laura entregou o primeiro caso. Uma jovem de 19 anos foi impedida de receber anestesia num procedimento porque não havia verba no orçamento. O que acha? Acho que chegou a hora de eu me sentar do outro lado da justiça. Uma semana depois, no Tribunal Central de Ética Médica, foi aberta a primeira audiência pública contra Luiz Ferreira. Luiz entrou usando um terno cinza claro, rosto barbeado, cabelo penteado para trás. Mas seus olhos estavam fundos, escuros. O advogado ao lado dele segurava uma pasta grossa. Luiz, sem uma confissão, o júri vai te julgar com severidade. Tem certeza que quer continuar negando tudo? Eu não matei ninguém. Mas você colocou vidas em risco. Usando instrumentos médicos. E temos uma testemunha. Ela inventou tudo. O tribunal decidirá isso. Na sala do tribunal. Clara entrou pela porta lateral, segurando a mão de Isabela. Carlos e Inês estavam sentados na primeira fileira, logo atrás de Laura. O juiz assentiu. Iniciamos o interrogatório da testemunha. Clara se levantou, caminhou até o púlpito. Todos os olhos estavam sobre ela. Luiz encarava em silêncio, mas com o senho franzido. O promotor perguntou. Senhora Martins, a senhora confirma que o Dr. Luiz Ferreira foi quem inseriu intencionalmente o corpo estranho no seu corpo? Eu confirmo. A senhora viu ele fazer isso? Quando acordei, ouvi o som de um instrumento caindo. E ele mesmo disse, se não puder tirar, também não vai nascer o ponto. E depois? Fugi. Com dor. Mas levei meu filho comigo. Não desisti. O advogado de defesa se aproximou. A senhora afirma que ele disse isso. Mas não há testemunhas. Nenhuma gravação. Nenhuma imagem. Por que deveríamos acreditar? Não preciso que você acredite. O fato de meu filho estar vivo já é prova suficiente. A senhora guarda algum ressentimento contra o réu? Eu o amei. Foi por isso que me calei tanto tempo. Luiz sorriu com desprezo. Clara se virou e olhou diretamente para ele. Mas não vou mais me calar. Não por mim. Mas por todas as outras que não sobreviveram para contar. A sala ficou em silêncio. O juiz assentiu. Depoimento registrado. Seguimos com a apresentação das provas. No corredor, Clara sentou-se no banco. Isabela correu e a abraçou. Mamãe é corajosa como uma super-heroína. Não, filha. Mamãe é só alguém comum que não quis mais ficar em silêncio. Carlos entregou uma garrafinha de água. Ele te olha como se fosse inimigo. Eu não sou inimiga dele. Sou a consequência que ele precisa enfrentar. 3 dias depois, Luiz foi escoltado à sala do tribunal para ouvir a sentença. O juiz declarou com firmeza. O réu Luiz Ferreira é condenado a 16 anos de prisão pelos crimes de lesão corporal grave, violação ética médica e prática cirúrgica ilegal. Luiz se levantou de súbito. Isso é uma armadilha. Uma campanha midiática para me destruir. A polícia o forçou de volta ao banco.
Clara observava de longe, apertando um pequeno lenço nas mãos. Ninguém te armou nada. Foi você quem cavou sua própria cova. Luiz foi levado embora, os olhos cheios de fúria. Laura se aproximou de Clara e disse suavemente: ele nunca mais vai tocar em você ou em Gabriel. Clara assentiu. A justiça não cura meu filho da noite pro dia. Mas ao menos ele vai crescer sem temer o passado. Um mês depois, o escritório de ética médica organizou um seminário sobre ética e proteção ao paciente. Laura subiu ao palco para a introdução. Hoje, eu não sou a principal palestrante. Quem vai falar é uma mulher que já foi vítima de abuso médico. E hoje, é uma defensora daqueles que não podem falar por si. Clara subiu ao palco com o microfone na mão. Meu nome é Clara Martins. Um dia, carreguei em meu ventre uma vida que outros consideraram um fardo. Já fui amarrada a uma cama não por cordas, mas pelo medo. E hoje, estou aqui, não mais como vítima. Aplausos encheram o auditório. Não conto minha história para que tenham pena. Eu conto como um alerta. A linha entre a medicina que salva e a que mata está a apenas um passo da falta de humanidade. Naquele dia, ao voltar para casa, Clara colocou Gabriel no berço e sentou-se à janela com Isabela. Mamãe, quando eu crescer quero ser médica. Por quê? Para que ninguém machuque os outros nunca mais. Clara acariciou os cabelos da filha. Então começa cuidando do seu irmão. Essa é a primeira lição. Inês apareceu da cozinha. E lembre de lavar as mãos antes de tocar no paciente. Todos riram. Na manhã seguinte, Clara estava diante do espelho novamente. Vestia um jaleco branco novo e o crachá no peito. Carlos chegou e a abraçou pelos ombros. Pronta? Sim. Vou trabalhar, buscar as crianças, preparar mamadeira, dormir e ir viver. Essa última parte é a melhor. Porque eu pensei que nunca mais viveria como uma pessoa normal. No corredor do terceiro andar, onde o sol batia no chão através dos vidros, Clara caminhava com Isabela e Gabriel. Ela parou e olhou para a luz que iluminava o rosto adormecido do filho. Isabela segurou a mão da mãe. Mamãe é linda como a luz. Clara abaixou-se, sorrindo. Não, minha filha. A mamãe é apenas uma sobrevivente. Mas mais do que isso, a mamãe renasceu. A história de Clara Martins é um lembrete poderoso de que silenciar diante do mal é permitir que ele continue existindo. Ter coragem de falar, mesmo que tardiamente, é sempre digno. Em nossa sociedade moderna, ética médica não se mede só por conhecimento técnico, mas também por compaixão. Ninguém merece ser ferido por causa de amor ou confiança. E a maior lição é, e mesmo na escuridão mais profunda, se ainda houver esperança e vontade de resistir, a luz encontrará o caminho. A justiça pode tardar, mas jamais será enterrada para sempre. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.